Salmo 71, versículo 16. Ele diz assim: sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. O conceito de justiça para os homens, cada um deve ter o que é direito seu, né? Isso é justiça. No sentido bíblico não é muito diferente, não. O que nós temos que pedir a Deus ou clamar ao Senhor é o que está na palavra. A nossa oração não pode ser então em cima da vontade humana. E às vezes é uma boa vontade. Eu citei, por exemplo, hoje o Isaac, o filho do Abraão. O Isaac orou durante 20 anos pela sua mulher, que era estéril, não só para ela engravidar, que era um bom desejo ele ser pai e dela ser mãe, mas é que ele orou em cima da palavra de Deus. Não precisa ler agora, não. Ele vai colocar ali, Gênesis 17, o capítulo 19, o versículo. Olha o que diz. Diz assim: e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. O que Deus está dizendo? Que nele, Isaque, no filho de Abraão, que era um filho da promessa ainda, não existia o filho, nele seria contada a descendência de Abraão. E esse homem nasceu, essa criança nasceu de um homem de 100 anos de idade, de uma mulher de 90 anos de idade, muito bonito, né? E ele cresceu, como toda criança cresce, se tornou um homem com 40 anos de idade, que ele foi casar. E ele casou com a sua prima chamada Rebeca, só que ela era estéril. Mas ele não disse: eu casei com a mulher errada, não. Ele ficou 20 anos. Mas por quê? Porque quando ele orava em cima dessa declaração. Somos nós. Então ele está falando aqui para nós isso aqui. Você entendeu? Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Quer dizer, fazer aquilo que é direito seu, aquilo que está na Bíblia Sagrada, aí você faz. Então, nós não oramos em cima do nada, oramos em cima da palavra do Senhor. Em Lucas capítulo 18, nós conhecemos a parábola do juiz iníquo. É Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando é que nós oramos e nunca devemos desfalecer? Quando nós oramos sobre a palavra de Deus. Porque Jesus disse: os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele diz no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra de Deus, quando nós oramos sobre ela, nunca devemos desfalecer. Aí ela veio bonita agora, e diz assim, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça. Ela não está pedindo um favor. Ela está dizendo aqui: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela pediu o que era direito dela, mas o homem era mau e ele não estava, entenda bem, mas ela insistiu. Por que ela insistiu? Ela insistiu porque era um direito dela. Então, quando nós oramos uma palavra de Deus, nós temos que insistir também. Aí Jesus vai explicar melhor para nós. Diz assim: e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Olha só, não vou quebrar o galho, vou fazer um favor para ela, não, vou fazer-lhe justiça, vou dar o que é direito dela, né? E para que enfim não volte e me importune muito. E diz o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa palavra aqui não é só a volta de Jesus, não. É quando ele se manifesta, a pessoa não está mais na oração. Ela desistiu da oração. A palavra, o socorro veio. Mas você saiu da oração, você desistiu da oração. Não deveria desistir. Quando é que você não desiste? Quando, entenda bem, a sua oração está fundamentada na palavra de Deus. Então aí você insiste: não, Deus, o meu filho é herança do Senhor, ele hoje está na trama, está amaldiçoado esse vício, ele está numa prática pecaminosa, está amaldiçoado essa prática. Por quê? O meu filho é herança do Senhor. Você tem que ser valente, mais valente que o valente.
não pode abrir mão daquilo que é direito seu, da palavra de Deus. Assim é o marido pela mulher, a mulher pelo marido. Ainda, mas pastor Jaime, já acabou, tem até o divórcio. Deus pode fazer um novo casamento, né? Você tem que insistir. Quando Deus fala ao seu coração, não ouça mais ninguém, haja pela palavra de Deus. Você então fica firme naquela oração e o que há de vir, virá, pode ter certeza. Hebreus capítulo 10. Você conhece bem essa passagem bíblica. Versículo 35 em diante. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e abultado galardão. A confiança é demonstrada pela segurança. Lembra? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala. Nós temos que parar de brincar de fé e olhar se estamos realmente confiando em Deus. Quando confiamos, nós somos seguros, estamos confiantes que Deus está agindo, né? 36, porque necessidade de paciência, a capacidade de esperar, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. A preposição é importante aqui, porque a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então o justo, o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa de Deus, ela vive daquilo que Deus falou no coração dela, não é daquilo que ela vê, não é daquilo que ela pensa, não é daquilo que ela sente, é daquilo que Deus diz. Eu gosto de explicar quando a pessoa tem pânico, tem medo, né? Então você não tem que confessar o que você sente ou o que você pensa, mas o que Deus diz. Deus diz que não te deu espírito de medo. Mas eu estou sentindo medo. O que eu estou sentindo está amaldiçoado. Por quê? Porque Deus não me deu espírito de medo. O que eu estou pensando está amaldiçoado. Por quê? Porque Deus me deu a mente de Cristo. Então você vive da fé. A mesma coisa é para a família. Então, você vê uma pessoa no álcool, nas drogas, não. Meu filho é herança do Senhor, a minha casa é do Senhor Jesus, eu tenho uma promessa. Quantas vezes eu falo aqui o caso do missionário, que ele pegou, fez uma lista e colocou diante de Deus. Só veio ele. Depois aí o pai era desviado, né? A mãe não era de Jesus e os irmãos também não. E ele foi apresentando a Deus. E todos eles foram chegando para Jesus. É o que nós temos que fazer. Apresentar a nossa casa a Deus e perseverar na oração. Deus virá, porque é a tua palavra. Isaac não orou em cima do nada. Isaac orou em cima da declaração do Senhor. Ele orou em cima da declaração da palavra de Deus. Por isso Isaac não recuou. Não recue. Foram 20 anos. Pensa 20 anos. São 240 meses da visitação feminina. E ele simplesmente não recuou. Todos os meses estava a normalidade, ele não recuou, ele ficou firme, entenda, até que veio a gravidez da sua esposa, né? E ele estava com 60 anos, a Bíblia não fala o nome dela, mas ela devia já estar com uns 40, então esperando isso, chegando perto, mas insistiu, ele não desistiu, não desista. O que há de vir virá, e vem, o justo virá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Oh, glória a Deus, é isso. Não recue, fique valente, seja valente, mais valente que o valente. Vai chegar, a bênção vai se manifestar, o poder de Deus vai operar, a bênção vai chegar, porque é direito seu. Sempre lembrando, oramos em cima da palavra de Deus. E olha que bonito, é Isaías, capítulo 32, versículo 17. Isaías, capítulo 32, versículo 17. Diz assim: e o efeito da justiça será paz, e a justiça morará no campo fértil. Olha que, o efeito da justiça é paz. E a operação da justiça, o que, pessoal? Repouso e segurança para sempre. Então está dizendo, o efeito da justiça será paz. Quando você ora em cima da, você não perde a paz. Você pode não estar vendo a bênção, mas você anda por fé e não por vista. Não, meu filho é de Jesus, a minha família vai se converter. Por quê? Porque eu tenho a promessa, a palavra saiu da boca de Deus, não voltará para ele vazia. Então você está orando em cima da promessa, em cima da palavra, vai chegar, a bênção de Deus vai chegar. Mais ainda, nós vamos ver aqui o próprio livro de Isaías 48, ele vai falar aqui, versículo 18 para nós. Ele diz assim, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, quer dizer, grande, né?
imensa, e a tua justiça como as ondas do mar. É isso, e mais, também a tua descendência seria como areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos da areia da praia, o seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Isso é lindo, pessoal, quando você ora em cima da palavra. Você já ouviu um caso bastante, que nós contamos aqui, de uma menina que estava com tuberculose, mas isso é começo do século passado, onde a tuberculose não tinha o tratamento que tem hoje. Hoje uma pessoa com tuberculose vive em sociedade tranquilamente, né? Há vários tipos de tuberculose. Há pouco tempo eu ouvi falar de um jogador famoso de futebol que teve tuberculose, de um cantor também muito famoso que teve tuberculose. Mas a tuberculose era uma palavra que assustava. Quem lembra disso? Né? O pessoal mais antigo lembrava, assustava. Sabia que a pessoa estava com tuberculose, nem chegava perto dela, ficava até longe. Né? Era quase como uma coisa contagiosa mesmo, saía fora. Aí, ela todos os dias, a família, ela estava no estágio tão avançado da tuberculose, que qualquer esforço, ela golfava sangue. Então a família botava uma mesinha, como se fosse o café da manhã, a mesa do café, e colocava a Bíblia. Toda a família era cristã, e ela ficava lendo a Bíblia. Até que um dia ela leu a 1 de Pedro 2,24. Chegou para ela, olha só o que diz. Diz assim, 1 de Pedro 2,24. Cadê o rapaz? Ela saiu? Não, voltou. Ele mesmo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados para o madeiro. Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Ela parou. Viver para a justiça. Tem que deixar a palavra de Deus falar o seu coração. E ela começou então a meditar e disse, não vou morrer então não. Aí ela chegou ao final. E pelas suas feridas fostes sarados. Ela disse, mamãe, e a mamãe veio. Que foi, minha filha? Mamãe, eu não vou morrer não. Calma, filha. Logo, logo esse sofrimento vai acabar, você vai estar nos braços do Senhor. Toda a família era de Jesus. Sim, mamãe, um dia eu vou estar, mas eu sou muito nova, eu não vou morrer agora. Filha, olha, mamãe, o que está dizendo aqui? Que eu vou viver para a justiça. É pelo que Jesus fez por mim na cruz. E pelas suas feridas foi sarados. Mamãe, a senhora me ensinou a vida toda que a Bíblia é a verdade. Realmente te ensinei, então me dê a roupa. E ela não podia fazer esforço. Quando ela fazia esforço, ela golfava o sangue. Naquele dia ela golfou sangue, mas no segundo dia foi menos. Terceiro dia foi praticamente nenhum. Dia depois não tinha mais nada. Amigo, em cima, quando você descobre que é direito seu, não é? Entenda bem. Dr. T.L. Osborne, ele diz que os cristãos faria um bem muito grande, entenda bem, para a humanidade, se cresce num versículo da Bíblia, que é o Salmo 103, versículo 3. Olha o que diz lá, Salmo 103. É Ele quem perdoa o quê? Isso aí no meio chamado cristão, todo mundo crê nisso, não é verdade? Todo mundo crê que Jesus perdoa todos os pecados. Não tem pecadinho, não tem pecadão para ele. Ele perdoa todos. Ele é misericordioso, ele perdoa. Mas o mesmo versículo diz o quê? E sara todas as tuas enfermidades. Aí vem aí um inteligente, um pseudo-apologético, um pseudo-teólogo, diz, não, a enfermidade aqui não é física, não. Já viu alguém assim, a planta coquinho, rapaz, está escrito bem claro, na forma literal mesmo, você tem que crer o que está na Bíblia. Então, quando você descobre que é disso, você fica como na família, na cura. Jesus, estou tomando um remédio, mas está amaldiçoado essa doença, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. A mesma coisa para a família. Você tem que insistir, perseverar. Perseverar por quê? Porque é direito seu. Quando a oração, repito, a oração não é feita em cima de um desejo, não é feita em cima de uma vontade, é a palavra. E a palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu. E operando Deus, ninguém impedirá. Não tem negócio de macumba, feitiço, bruxaria. Ah, pastor, você está falando que você não sabe, a minha família, a família do meu marido toda foi de terreiro. Irmão, que a Bíblia diz o agindo Deus, quem impedirá? Qual o demônio que vai impedir Deus de agir? Não tem esse negócio, não tem demônio forte que vai impedir, não. Tem você crer. Se você crer, tudo é possível para aquele que crê. Então vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra? Salmo 71, versículo 16. Sairei na força do Senhor Deus. Davi não saiu na força dele para matar um leão, não. Foi na força do Senhor Deus. É nessa força que você vai derrubar o demônio, entenda bem, está querendo devorar a sua ovelha. Quem é a sua ovelha? Seu marido, a sua esposa, seu filho, a sua filha, seu genro, sua nora, seu neto, sua neta, seu irmão, sua irmã, cunhado, cunhada, sobrinho, seu pai. Não, ele é muito religioso, para de bobeira, operando Deus, ninguém impedirá.
Já vi muita gente no finalzinho da vida se render a Cristo, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tem que levar toda a família. Então ele diz assim, o final do versículo: farei menção da tua justiça e só dela. Quer dizer, não é um desejo pessoal, não é um desejo humano, não é um desejo do homem, é o que diz a palavra e você vai ter a vitória. Então, quando você ora, entenda sobre a palavra de Deus, não desista, a vitória vai chegar.